Graça e paz, meus amados irmãos, povo que aguarda ansiosamente pela volta de Jesus. Abra tua Bíblia, meu amado irmão, minha amada irmã. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 1, onde a palavra de Deus diz: Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens da carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Glórias ao nosso Deus. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nosso Senhor Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra gere mudanças, transformação na tua vida, no nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, minha família em Cristo, Jesus padeceu, sofreu e morreu na cruz no nosso lugar, por amor de nós, e para que nós o amemos uns aos outros e vivamos segundo a vontade de Deus, alheio às concupiscências da carne, vivendo no Espírito, sem nos importarmos com o que o mundo pensa de nós, cientes de que tanto nós como eles seremos julgados pelos nossos atos. Esse trecho bíblico que apresentamos nos ensina também que o amor é capaz de cobrir uma multidão de pecados e que cada um de nós deve administrar os dons recebidos do Senhor entre os irmãos, pelo seu amor, pela sua graça. Ele veio como mestre e cordeiro e cumpriu com perfeição a sua missão aqui na terra. Existem pessoas, meus amados, que dizem que Jesus foi derrotado e que o apanharam de surpresa e que não deixaram concluir o que tentava fazer nesse mundo, e também que ele não era Deus. Naturalmente, esses são os faltos de entendimento, porque não conhecem nada de Deus e tampouco estão interessados em conhecer, meus irmãos, porque como nécios falam do que não sabem e dessa forma vão disseminando o seu erro entre as pessoas como eles, indiferentes das verdades de Deus, e dessa forma submetendo-se ainda mais ao juízo que está por vir. Ele padeceu sim, meus amados, mas foi uma escolha dele, por amor a nós. Ele mortificou a sua carne e se entregou para ser crucificado da forma mais dura que havia, a forma mais cruel, pela morte na cruz. Na verdade, ele assumiu o nosso lugar, se submetendo à morte para que nós tenhamos a vida eterna. Nós, os que nele cremos, o amamos e o servimos.
Ele não foi um derrotado, mas um grande vencedor. Ele venceu a morte, venceu o mal, venceu o pecado. Mas assim como ele nos amou, ele espera que nós também o amemos e nos amemos uns aos outros, meus irmãos. Quando pensamos que ele não tinha pecado e que nós somos que deveríamos estar naquela cruz, no lugar dele, já que o salário do pecado é a morte, somente isso, meus amados, deveria ser suficiente para nos convencer a nos dedicarmos totalmente a ele, a dedicarmos total obediência a ele, a vivermos integralmente para ele, fazendo exclusivamente, meus amados, a vontade dele. E ele está voltando, meus amados, mas dessa vez como grande rei e juiz, como leão, o leão da tribo de Judá. Quero ver, meus amados, quem será capaz de prendê-lo e crucificá-lo dessa vez? Quem será capaz de afrontá-lo? E quem terá a coragem de escarnecer dele? Da outra vez, ele permitiu tudo isso, porque para isso veio. Mas agora será diferente. Toda a verdade se revelará. Toda mentira do mundo cairá por terra. E todos serão julgados pelas suas obras. Ninguém conseguirá escapar da justiça do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 13, versículo 24, diz a palavra de Deus. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos, juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Glórias a Deus. O joio, meus amados, está plantado junto com o trigo e vai permanecer até o momento da colheita, num ato de proteção ao trigo, não ao joio. O trigo é a boa semente, somos nós, que amamos e seguimos ao nosso Senhor Jesus. O joio são aqueles que vivem para o mundo, indiferentes ao Senhor e a todos os nossos apelos durante a divulgação das boas novas. São os que rejeitam o Senhor e por isso mesmo receberão as consequências da sua loucura. Livro de João, capítulo 5, versículo 25, diz a palavra de Deus: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Não se pode, meus amados, cobrar de alguém aquilo que não lhe foi dado ou ensinado. Jesus veio como mestre para nos trazer o caminho da salvação. E o caminho é o evangelho da sua graça, já que a lei não era capaz, e não é capaz, de salvar a ninguém. Ele disse, Jesus disse, meus amados, preste atenção: eu sou o caminho. Ele não disse que Moisés era o caminho. E a grande maioria do povo de Deus está seguindo o caminho de Moisés, desprezando e ignorando o caminho de Jesus, o verdadeiro evangelho, o evangelho da sua graça.
Meus amados. O juízo final, meus amados, será um evento de grandes surpresas. Haverá pessoas que entrarão no elevador e apertarão o botão de subida, mas ele irá irremediavelmente descer. Porque muitos estão e continuam vivendo na desobediência. Ele veio para ensinar, mas as pessoas têm o coração endurecido e não querem aprender. E ele está voltando para julgar. Muito cuidado, meus amados irmãos. O grande rei e juiz está chegando. Livro de Salmos, capítulo 9, versículo 7. Assim diz a palavra de Deus. Mas o Senhor está assentado perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça. Exercerá juízo sobre povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido. Um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos, toda árvore se conhece pelos frutos. Jesus já ensinou isso. Porque toda árvore boa dá bons frutos. Jesus, como cordeiro, cumpriu com a sua missão e nos deixou a nossa, que são os seus mandamentos, as suas ordens para nós cumprirmos. Agora ele está voltando, não mais como mestre cordeiro, mas como leão, o rei poderoso e juiz de todos. Você está preparado para recebê-lo? Você tem certeza que tem cumprido com as ordens dele e seguido os seus mandamentos? Se a sua resposta for positiva, meu amado, se a tua resposta for positiva, meu irmão, descanse teu coração, não há do que temer. Mas em caso negativo, mude hoje, agora, meu amado, o teu comportamento. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 18, diz a palavra do Senhor. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Porque pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Cuidado, meus irmãos. Quem tem medo do juízo final? Os que praticam a iniquidade. Os que estão no descumprimento, na desobediência, na dívida para com o Senhor. Jesus está voltando em glória, soberano, poderoso, forte, inigualável, com poder para absolver ou condenar a todos os habitantes da terra. A grande maioria das pessoas, meus irmãos, não está preocupada com isso. Outros não têm a mínima noção ou conhecimento do que está prestes a acontecer. Mas o fato é que todos estaremos diante do grande rei e juiz Jesus. Mas nós, que o amamos e seguimos, estamos seguros, tranquilos e até mesmo ansiosos, esperando por esse evento, porque vivemos pelo Espírito e não mais pela carne. E dessa forma, já não há mais condenação para nós. Já temos assegurado, meus irmãos, a nossa salvação eterna. Glórias a Deus. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei,
visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Depois, no livro de João, capítulo 5, versículo 24, a palavra de Deus nos diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glórias a Deus, glórias ao nosso Deus. Exultai e alegrai-vos, irmãos, porque o nosso julgamento, diferentemente do das pessoas do mundo, não será para condenação ou salvação, visto que já estamos salvos pela fé em Jesus Cristo. O nosso julgamento será apenas para recebermos galardão, a nossa premiação eterna pelos nossos feitos aqui na terra, pela forma como encaramos os desafios e cumprimos com as ordens do nosso Senhor Jesus. Que maravilhoso é o nosso Deus! Ele faz as coisas tão simples, meus amados, e perfeitas, que custa crer que algumas pessoas rejeitem essa oportunidade. Essa oportunidade é a nós oferecida. O que ele espera, em síntese, meus irmãos, é que vivamos pela fé nele, pela sua graça, a única forma conhecida de se alcançar a salvação. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz a palavra de Deus: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Depois, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 10, diz a palavra do Senhor: e disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça a justiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça a justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Glórias ao nosso Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Glórias a Deus. Glórias ao nosso Deus. Eis que cedo venho. Quem é justo, continue fazendo justiça. São as palavras do nosso Senhor Jesus. Fiquemos atentos, irmãos, porque ele chega a qualquer momento, como o grande rei, o juiz, o leão, cujo rugido, meus amados, fará estremecer toda a terra. Mas ele estenderá a sua mão para mim, para você e para tantos outros que o amam, em espírito e em verdade. Acalme o seu coração, meu irmão, e continue sempre fiel ao Senhor, porque ninguém, meus amados, nada nem ninguém conseguirá roubar o nosso galardão. Glórias ao nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Fique na graça, meus amados, sempre na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias, glórias e mais glórias a Ele.